O mercado aguarda a definição sobre o chefe da economia e vê crescer as chances de Henrique Meirelles. A avaliação de analistas do mercado financeiro caminha junto aí de discurso de integrantes da ala pragmática do PT, que vê uma necessidade de um gesto mais ao centro. Com isso, o nome do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro Henrique Meirelles ganhou mais pontos na visão desses atores do mercado para ser indicado, então, como chefe do Ministério da Fazenda no novo governo Lula. Afinal, Meirelles deve ser ministro da Economia de Lula? Esse é o tema de um debate agora na CNN e para isso nós convidamos Juan Jensen, sócio da For Intelligence, e Luiz Nunes, sócio e CEO da Forpus Capital. Antes de mais nada, uma boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. E as nossas regras são as seguintes: temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, então cada um vai ter 2 minutos para a resposta. Para que eu não seja indelicada com vocês e interrompa, então eu tenho uma sinalização que vai ser a seguinte: quando o tempo estiver acabando, vai aparecer a minha imagem na tela, combinado? Começo então a primeira rodada de perguntas com o Juan Jensen. Meirelles deve ser ministro da Economia de Lula? Se sim, por quê? Olha, é um ótimo nome, certamente, para ministro da Economia ou ministro da Fazenda, né? Se a gente vier a desmembrar o ministério, porque é uma pessoa com conhecimento, não é economista, ele é engenheiro, né, engenheiro da Poli, mas tem muito conhecimento econômico, liderou, né, foi presidente do Banco Boston Mundial durante muitos anos, e, né, a experiência política, ou seja, aquela questão, chamamos um economista, chamamos um político. O Meirelles é um animal político, né, ele entende muito de política, e sabe formar excelentes times, né? Ele fez isso quando presidente do Banco Central no governo Lula por 8 anos, de 2003 a 2009, e depois como ministro da Fazenda do governo Temer. Ele, né, é o pai do teto de gasto, inclusive toda a discussão que está sendo feita, né, em relação a como incorporar de forma permanente o auxílio de R$600, a como fazer a expansão de gasto social, né, em linha com mudanças no teto de gasto. O presidente Lula falou por diversas vezes que vai revogar o teto de gasto. O Meirelles é o pai do teto de gasto, ou seja, nada melhor do que o Meirelles conduzir e apresentar uma nova âncora fiscal para o país, né? Ou seja, o Meirelles é uma pessoa que tem credibilidade e que vai ser muito bem vista pelos mercados, ou seja, ele tem a capacidade de formar uma ótima equipe, de fazer a articulação política, que é a parte certamente mais difícil, tá? Dado o perfil que a gente tem no Congresso Nacional. Inclusive aqui ele vai ter que fazer dobradinha com quem for o ministro-chefe da Casa Civil, justamente para fazer essa aprovação das medidas, que muitas inclusive dependem de mudança constitucional, né, que é o caso do teto de gasto. Então, certamente é um ótimo nome. Eu repito a pergunta agora para o Luiz Nunes. Meirelles deve ser ministro da Economia de Lula, por quê? Boa tarde, Muriel. Boa tarde, professor Juan. Boa tarde a todos os telespectadores. Para o governo seria ótimo, tá? Acho que eu corroboro e não tenho nem como tirar nenhum grão do que o professor disse. Acho que ele Meirelles realmente uma pessoa com muita experiência, conhecimento técnico, apesar de engenheiro, né? Também é uma pessoa com um trâmite político muito desenvolvido, mas eu não sei se isso é bom para o Meirelles, né? Eu não sei se seria muito bom para ele, uma vez que a gente consegue ver claramente que a intenção é ter uma cadeira ali um pouco esvaziada, né? Como no modelo atual, que o ministro Paulo Guedes é o ministro da Economia, o governo Lula já sinalizou que pretende quebrar essa cadeira em 4 posições, que seria Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e Micro e Pequenas Empresas. Me deixa uma impressão de do governo estar querendo emprestar esse reconhecimento, esse renome do Henrique Meirelles e colocá-lo numa pasta ali que vai ser meio que uma rainha da Inglaterra, alguma coisa só para ter um nome de peso, e isso seria muito ruim para ele. Já está sendo até ventilado que ele não seria ministro de uma das 4 pastas, e sim seria o membro do conselhão, né, ou mesmo até presidente do BNDES. Eu acho que o governo atual, o próximo governo,
está fazendo um balão de ensaio. Quanto melhor for o mercado nesse começo de governo, pior vai ser a equipe econômica, né, com certeza. Então, acho que se o mercado começar a melhorar muito, eles vão conseguir colocar o Meirelles como alguém do Conselhão, ou mesmo do BNDES, porque precisa emprestar menos o renome dele para o governo. E também acho que o mercado tem visto isso de maneira positiva, porque sabe que no futuro os outros nomes das outras pastas vão ser muito mais sofríveis, né? E agora eu começo a segunda rodada com o Luiz Nunes. Caso a indicação de Meirelles aconteça, então, ele vai ter poder para fazer propostas que defende, como, por exemplo, manter a responsabilidade fiscal? Essa é a minha aposta contrária, né? Eu duvido muito. Eu acho que o mercado, esse movimento, ele se aproveita um pouco da vontade de acreditar do mercado, junto com um pouquinho de inocência, de imaginar que uma pessoa mais técnica, obviamente com uma veia política, como tem o Henrique Meirelles, mas que ele teria algum controle muito relevante na equipe econômica. O Lula já mostrou que quer implantar um sistema muito mais baseado nas contas e gastos do Estado, né? Um desenvolvimentismo. Eu acho que as outras pastas vão ter muito mais poder e a gente tem visto já que vão ser claramente indicações políticas. Acho que precisa pagar umas contas dos apoios aí do passado, então a gente tem ouvido aí nomes assim, risíveis, né? A gente tem visto desde Wellington, Padilha, Haddad, Mercadante, a gente pode ver mesmo foi cogitado até o Alckmin, né? Não sei se ele será lembrado durante o governo, mas enfim, eu acredito que ele não vai ter o poder que ele teve no passado e que foi muito bom, tá? No passado, acho que ele é uma pessoa muito competente, mas de novo, né, reforçando aqui o meu ponto, não é nenhum demérito em relação à pessoa do Henrique Meirelles, muito pelo contrário, acredito muito na capacidade dele, mas sim que ele vai acabar, eu tenho a impressão, né, e até o receio de que ele ocupe uma cadeira bastante esvaziada aí assim que ele assumir a cadeira dele. Tem mais um tempinho ainda, mas já passo então a próxima pergunta. Repita essa pergunta, inclusive, para o Juan Jensen. Caso essa indicação do Meirelles realmente aconteça, ele vai ter o poder para fazer propostas que defende, como, por exemplo, manter a responsabilidade fiscal? Qual que é a sua avaliação? A minha impressão é que sim, né? Ainda que você tenha um desmembramento do Ministério da Fazenda, né? Do Ministério da Economia hoje, o Ministério da Fazenda é o que carrega mais o peso em termos de formulação de política pública, e aqui no caso da política econômica. Lembremos que já temos um Banco Central independente, né? Então o Campos Neto, presidente do Banco Central, permanece à frente do Banco Central, fazendo dobradinha, né? Se assim for, com o Meirelles no Ministério da Fazenda. A impressão que eu tenho é que o Meirelles só aceita o cargo se de fato ele tiver o poder para tomar as medidas, para montar a equipe, né? E fazer de fato aquilo que ele acredita que tem que ser feito. Foi assim quando ele foi presidente do Banco Central por 8 anos no governo Lula, né? E foi assim quando ele foi ministro da Fazenda no governo Temer, inclusive arrumando todos os problemas fiscais que a gente tinha, que derivavam, né? Que derivaram do governo, de um governo catastrófico que foi o governo Dilma Rousseff. Com a Dilma, o Meirelles não tinha um bom relacionamento, tanto que ele não foi em nenhum momento nem cogitado para assumir qualquer cargo, mesmo na mudança de direcionamento do governo Dilma, do primeiro para o segundo governo, quem foi escolhido foi Joaquim Levy, né, formado em Chicago, com um viés mais liberal, mas o Levy, lembremos, ele tinha os demais ministérios jogando contra, Banco Central jogando contra, Ministério do Planejamento jogando contra, e a própria chefe, né, a Dilma, jogando contra e não deixando ele implementar aquilo que tinha que ser implementado. A minha visão é que o Henrique Meirelles ele vem com essa força e ele vem com o cuidado, né, para só aceitar de fato se ele tiver poder sobre agendas mais amplas e se ele tiver carta branca para poder agir e implementar aquilo que ele acredita que tem que ser implementado.
E a terceira pergunta é para o Juan. O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles, disse à CNN no dia 26 de novembro que confia que Lula vai fazer um governo pragmático e responsável do ponto de vista econômico. Meirelles também disse esperar que Lula aplique o que deu certo com ele e não o que deu errado com Dilma. Como que você avalia, então, essas declarações, levando em consideração a atual situação econômica do Brasil? A atual situação econômica do Brasil ela é grave, né? Ou seja, a gente vem conseguindo recuperar o crescimento econômico, vem conseguindo recuperar as contas públicas, ainda que a gente tenha passado por um momento bem complicado, né, e que gerou aumento de gasto público, que foi a pandemia. Os superados que a gente tem, que a gente teve ano passado e vai ter esse ano, né, em relação às contas primárias, são temporários, eles não são estruturais, a gente tem uma pressão de gasto muito importante pela frente, tem todas as promessas que foram feitas nas campanhas, né, na campanha do presidente Lula, aqui no caso, e que vão requerer, sim, mudança no teto de gasto e aumento de tributação, tá? Todo esse aumento de gasto público, ele vai ter que necessariamente ser acompanhado por uma condução fiscal consistente e equilibrada e responsável, aumento de tributos. Então, aumento de tributos vai vir, tá? A minha impressão é que o Henrique Meirelles, de novo, só aceita o cargo, só aceita o convite, se esse convite vier a ser feito, se ele tiver certeza que ele tem o controle sobre a agenda, se ele tem a certeza de que você não vai ter equipes com forças suficientes jogando contra. De novo, foi assim quando ele foi ministro da Economia, ainda que no segundo governo não tenha sido tão positivo quanto foi no primeiro, ou seja, a dobradinha Meirelles-Palocci foi muito mais efetiva do que depois quando o ministro Mantega assumiu no segundo mandato do Lula, e foi assim também no governo do Temer, né? Onde o Meirelles estava na Fazenda e a gente tinha o Ilan Goldfein no Banco Central, né? Hoje o Banco Central, de novo, já está definido, a Fazenda, mesmo desmembrando, é quem tem maiores poderes, né? Claro que a gente tem que olhar o que vem no planejamento, mas eu diria que o Henrique Meirelles aceita e tem esse espaço para implementar aquilo que ele de fato acredita. Agora, a terceira pergunta para o Luiz. O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse à CNN no dia 26 de novembro que confia que Lula vai fazer um governo pragmático e responsável do ponto de vista econômico. Meirelles também disse esperar que Lula aplique o que deu certo com ele e não o que deu errado com Dilma. Como que você avalia também essas declarações, levando em consideração a atual situação econômica do Brasil? Eu acho que nem ele acredita nisso, né? Não é possível. Eu espero ver esse papo aqui que a gente está daqui uns 6, 7 meses e o professor está 100% certo. Eu sou um torcedor do Brasil e realmente espero que o professor esteja certo. Ao contrário eu vejo, né, na minha opinião, que eu respeitosamente discordo do professor, eu entendo que na primeira vez que o Meirelles participou do governo, né, foi muito bom, ele foi chamado, ele era realmente uma estrela das finanças e do mercado naquele momento. Dessa segunda vez a gente tem visto ele praticamente ativamente se mostrando, estou à disposição, então eu acho que ele aceitaria com termos muito menos favoráveis do que na primeira vez que ele aceitou participar do governo. O Lula realmente tem mostrado aí que não vai fazer uma política econômica pró-mercado ou alguma coisa mais austera, vai ser realmente algo impulsionado pelo governo, pelo Estado. A gente tem visto já que, por exemplo, né, o orçamento secreto, que agora foi reapelidado, né, tá com uma maquiagem, ele chama de emendas do relator, ficou bonito esse nome, eram de 19 bilhões, já estão na ordem de 100 bilhões, então a gente provavelmente vai ver impressão de dinheiro, vai ver as camadas mais baixas da sociedade sofrendo. Então, eu tenho muito pouca convicção de que o Meirelles venha com os poderes que seriam ótimos para o país se eles viessem, né? A gente vai acabar tendo, na minha opinião, o Meirelles com uma posição muito desidratada, ou talvez na Fazenda, mas a Fazenda realmente tendo uma posição mais secundária do que foi no passado, ou mesmo se o mercado aceitar no BNDES ou até mesmo no Conselhão.
E eu começo a quarta rodada com o Luiz Nunes. Num evento com empresários em Minas Gerais no dia 26 de novembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que o teto de gastos foi muito mal construído e disse que Meirelles, um dos responsáveis pela elaboração dessa regra fiscal, nem economista é, foi o que disse Paulo Guedes. A lei do teto de gastos, que limita o crescimento dos gastos do governo, a gente lembra, foi criada em 2016, durante o governo de Michel Temer, quando Meirelles estava à frente do Ministério da Fazenda. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração de Guedes sobre o teto de gastos e também sobre ele dizer que Meirelles nem economista é? Eu não vi essa declaração, tá? Ela claramente é uma declaração infeliz, né? Eu acho que no começo da sua carreira é muito importante qual a sua formação, mas o seu conhecimento e seus feitos ao longo da carreira tem que falar muito mais, né, do que simplesmente qual a faculdade que você foi. O Meirelles se provou já aí um ótimo economista, mesmo que não economista de formação. Acho que a maioria das posições a gente tem engenheiros de destaque, né? Não sei exatamente por que isso acontece, mas os engenheiros acabam se destacando em várias posições. Dizer que o teto de gastos foi mal feito, para mim, é algo muito ruim de se dizer, né? A gente tá no Brasil e, como diria o Michel Temer, que foi um dos presidentes que muita gente aí gosta, política é a arte do possível, né? Então o teto de gastos não foi o perfeito, mas foi o que foi possível, que foi muito melhor do que não ter o teto de gastos. Eu acho que eventualmente, num momento de extremo estresse financeiro, como foi a pandemia ou alguma guerra, coisa assim, você pode ter que passar algumas medidas para realmente furar o teto de gastos de maneira pontual, como foi, né, como aconteceu na pandemia, mas é bem importante que o teto de gastos exista e você tenha que aprovar pequenas movimentos e não simplesmente tirar o teto de gastos e os próximos movimentos você não ter que aprovar mais, que claramente é o que o Lula está propondo, né? Ele falou muito sobre isso na sua campanha, de que ele ia retirar o teto de gastos. Então, eu primeiro não acho o teto de gastos ruim, mal feito ou qualquer coisa assim, e mesmo que fosse um teto de gastos mal feito, é melhor do que um teto de gastos inexistente. Então eu tenho um receio bem grande aí de como é que eles podem fazer isso. Me alivia bastante a gente ter uma Câmara dos Deputados e mesmo um parlamento mais equilibrado, então eu acho que isso aí pode ficar em controle. Agora, minha pergunta é para o Juan Jensen. Eu repito a mesma pergunta. Num evento com empresários em Minas Gerais, no dia 26 de novembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o teto de gastos foi muito mal construído e também disse que Meirelles, que é um dos responsáveis pela elaboração da regra fiscal, nem economista é. A lei do teto de gastos, vamos lembrar, que limita o crescimento dos gastos do governo, foi criada em 2016, durante o governo de Michel Temer, quando Meirelles estava à frente da pasta da Fazenda. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração de Guedes, sobre o teto de gastos e também sobre dizer que Meirelles nem economista é? Bom, o ministro Paulo Guedes está, obviamente, jogando para a plateia, né? O Meirelles foi um excelente ministro da Fazenda, foi um excelente presidente do Banco Central, não é economista de fato, mas é um engenheiro e tem uma vivência muito grande na área econômica. E adiciono mais, o Meirelles é um excelente gestor de equipe, né? Sabe formar equipes excelentes, e dentro da equipe que formulou o teto de gastos, há excelentes economistas que inclusive conhecem a fundo todas as questões fiscais relativas ao Brasil, como o ex-secretário Mansueto Almeida, né, que estava dentro da equipe do ministro Meirelles, do ex-ministro Meirelles. Eu diria que o problema fiscal que a gente tem hoje e a forma de arrumá-lo, ou seja, se você olhar, tem problemas na lei? Tem problemas. Não é à toa que o governo tem furado o teto, tem consistentemente trazido mudanças nas regras para justamente poder aumentar os gastos, né? Então, burlando um pouco do que foi o teto de gastos. O teto de gastos já previa uma revisão em 10 anos, né, que seria em 2026, a gente está fazendo essas alterações antes dos 10 anos por todas essas pressões que existiram e que vão continuar existindo. E toda essa promessa que a gente teve ao longo da campanha, né, em relação ao auxílio, em relação a programas sociais, implicam que a gente vai ter que mexer no teto de gasto, né? Agora, revogá-lo sem colocar nada no lugar é a pior das ações que você pode fazer. Então, assim, o Meirelles é uma pessoa que tem a credibilidade, que tem o conhecimento, que sabe formar equipe e que certamente
vai alterar o teto de gasto, trazendo um novo reequilíbrio fiscal, uma nova âncora fiscal com credibilidade. Tá? Então a gente sabe as pressões, mas o Meirelles é uma pessoa que saberia corrigir isso. Juan, você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, vamos lá. Diante dos nomes que estão sendo colocados, eu diria que o nome de Henrique Meirelles é um dos que melhor se adequa à pasta para a Fazenda ou para a economia, né, num sentido mais amplo. O Meirelles reúne a qualidade do conhecimento econômico, a experiência de já ter sentado nessa cadeira, né, e de ser um animal político, né? Então, muitas vezes você pode colocar um técnico dentro dessa função, mas se ele não tem ou se ele precisa ganhar traquejo político, a gente vai perder tempo. Como foi o começo da gestão Paulo Guedes, né, que foi muito truculenta com o Congresso. Paulo Guedes demorou a entender qual que era a dinâmica da política. O Meirelles já tem isso incorporado, porque ele é um animal político. Claro que, de novo, diante do perfil em que a gente teve a formação do Congresso, a gente vai precisar de uma articulação política não só do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, aqui no caso, mas também da Casa Civil, ou seja, Meirelles, de novo, é um animal político, sabe montar a equipe que vai montar aquilo que tem que ser feito, e a chance da gente ter sucesso, eu diria que é grande. Luiz, agora você tem 1 minuto para a consideração final. Acho que o papo que a gente veio bater aqui é muito sobre o Meirelles e não vou mais chover no molhado, que ele tem todas as qualidades possíveis aí para tocar, porém eu acredito que ele não vai ter o espaço necessário e quem sabe até merecido. Duvido muito que o governo vai dar espaço para alguém que tem uma tecnicidade, mesmo uma habilidade de montar equipe, e sim vai ter muito mais espaço para o time deles, para as indicações políticas que vão seguir aí uma agenda não muito amigável aos mercados e mesmo, consequentemente, à economia. Acredito que vamos sentir muitas saudades do Paulo Guedes, na verdade não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que a composição, né, não estou nem comparando Paulo Guedes com Henrique Meirelles, mas a composição de Paulo Guedes versus o time que virá será bastante diferente, com vitória para o anterior. Nós conversamos com o Juan Jensen, sócio da For Intelligence, e o Luiz Nunes, sócio e CEO da Forpus Capital. Obrigada e desculpem aí pelas interrupções.